Hoje Deus tem um milagre pra você. Ele faz mudar esse seu viver. Ramadai, Sureit, Miguel Mandaramandai. Eu sinto a grandeza do Espírito Santo aqui. Eu não sei se deve na terça passada, mas o meu Deus tinha falado que estava curando a distâncias daqui. E quando eu vejo Deus falando que Ele é Deus que ainda faz milagres, eu estive ministrando na cidade de Joinville, irmã Sueli, e uma senhora, uma irmã chegou em mim e disse assim: pregador, ore pelo meu neném, ore aqui pelo meu filho. Eu disse: ora, o que aconteceu? Ela disse assim: olha, eu vou te dizer, os médicos falaram que ele não vai nascer. Os médicos falaram que é melhor eu preparar um aborto. Os médicos falaram que é melhor essa criança não nascer. Eu disse: por quê? Porque nós fizemos os exames médicos, fizemos ali todos os exames dele, e os médicos descobriram que o meu filho é uma aberração da natureza. O meu filho, ele está com 2 corpos numa só criança. Ele tem 2 órgãos genitais. Ele tem todos os órgãos de menina. Ele tem útero, ele tem tudo de menina. Mas ele é um menino por fora. Ele também tem todos os órgãos de menino. O médico falou que está com 2 cabeças se formando. O médico falou que o corpo está ali se formando 2 dentro de mim. Ore pelo meu neném, porque eu não quero que o meu neném morra. Por mais que ele esteja assim, foi Deus quem me deu ele. E eu quero ter ele assim. E eu falei: Deus, o que é que eu faço? E Deus falou: tu não pregou que eu sou Deus que faço milagre? Diga para ela descansar na minha presença, porque eu vou fazer um milagre na vida dela. Antes de eu sair de casa, irmão Lorinaldo, eu recebi um telefonema lá de Santa Catarina. Aleluias. Ninguém consegue explicar em hospital algum de Santa Catarina. Médico nenhum consegue explicar o que aconteceu. Porque todos os órgãos masculinos que tinha no corpo daquela criança, tudo aquilo que tinha indícios que nasceria ali uma hermafrodita, todos os indícios que tinha ali que seria mais uma aberração da natureza, e que a criança não nasceria com vida, foi desfeita, porque o meu Deus entrou dentro daquele ventre. O meu Deus entrou lá dentro daquela barriga, e ela já me ligou: acabou de nascer uma menina, bela e perfeita. Os médicos não sabem explicar, mas o médico dos médicos deixou a explicação: é que aquilo que o homem não pode fazer, o teu Deus ainda faz. Eu estive pregando em São José dos Pinhais, e o senhor numa cadeira de roda, aonde tinha que ficar amarrado, as pernas dele toda mole, e os médicos falaram que nunca mais ele sentiria a percepção do corpo dele. Ontem à meia-noite eu estava dentro da casa dele, porque o meu Deus devolveu todos os movimentos de novo do corpo dele. E ele é mais do que o meu Jesus fez um milagre na face da terra. O meu Deus fazia no passado, mas faz hoje aqui também. E o mesmo Deus que fez em Santa Catarina, o mesmo Deus que fez em São José dos Pinhais, é o Deus que vai fazer aqui no Pinheirinho nessa tarde. Eu sei que você esteve da outra vez, eu quero começar lá no comecinho de novo. Jamais imaginei um dia ser convidado como pregador da palavra. Jamais imaginei um dia estar ministrando a palavra. Jamais imaginei um dia eu ser tido ou apresentado como pregador. Eu odiava os tal dos crentes. Eu não suportava crente, não gostava de crente, não entrava em igreja. Por mim ninguém orava, para mim ninguém evangelizava. E eu odiava quando me falavam do tal de Jesus Cristo. Hoje mudou, irmão Aládio. A minha vida é só falar de Jesus Cristo. A minha vida é só adorar o nome de Jesus Cristo. A minha vida é pregar a palavra de Jesus Cristo. E eu não consigo ficar um segundo sequer sem sentir a presença do meu Jesus Cristo. Durante 5 anos da minha vida, fui professor de dança. Todos os bailões e danceterias de Curitiba, que você puder imaginar, todos os ritmos, desde o tal do tango, do bolero, até o tal do movimento hip hop. Hoje eu continuo dançando, eu continuo pulando, mas é num ritmo diferente, irmão. É num ritmo de glória a Deus e aleluia. E é num movimento diferente também. É no movimento do Espírito Santo de Deus. Durante 5 anos da minha vida, fui monitor e instrutor de capoeira em grupos famosos, talvez tu conheça. Grupo Muzenza de Mestre Burguês no Paraná. Grupo Muzenza de Mestre Hulk em São Paulo.
Rio de Janeiro, mestre Marlon. Bahia, mestre Gato Preto. Hoje eu conheço aquele que é mestre dos mestres. E a Bíblia diz que o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E eu estou sentindo a presença do meu mestre aqui. Durante 9 anos fui jogador de futebol. Joguei com Alex, hoje na seleção brasileira. Adilson, treinador de Grêmio de Porto Alegre. Cambé de Atlético Paranaense. Saulo de Paraná Clube. Hoje eu jogo no time que é campeão dos campeões, irmão. Esse time tem uma grande vantagem: nunca perde, nunca empata. Sabe por quê? Porque o técnico dele é Jeová. E o que mais me alegra nessa tarde é que eu estou olhando aqui, eu estou vendo componentes do mesmo time que eu jogo. Quem sabe você entrou aqui hoje, mas está se sentindo no banco de reserva. Ei, pro meu Deus e pro teu Deus não tem reserva. Somos todos iguais na presença dele. Ele manda você sair do banco para adorar, porque hoje você vai ser titular na presença dele. Durante 2 anos fui espírita, frequentador de centro de Umbanda e Candomblé, aonde cheguei a ser ogã lá dentro. Lá eu fiquei um tempão, nunca recebi nada. Faz só 4 anos que aceitei Jesus. Faz 3 anos que desci as águas batismais. Mas no dia em que aceitei Jesus, eu recebi o Espírito. E a minha Bíblia diz que o nome desse Espírito é Espírito Santo. Aleluia. Eu estava conversando na madrugada com Deus, falando assim: Senhor, por que é que eu nunca recebi o Espírito Santo naquele lugar? E Deus me disse assim: lembra o que você falava lá? E eu lembrei lá, eu falava assim: irmão, eu sou cavalo não sei de quem, sou cavalo de não sei quando, sou cavalo de não sei da onde. Só tem cavalo lá, irmão. Por isso que eu nunca recebi o Espírito Santo lá. O Espírito Santo, primeiro, ele não vem sobre cavalo. O Espírito Santo, ele vem sobre as ovelhas que estão no aprisco do Senhor. Se você é ovelha dele, levante a mão nessa tarde aqui, porque o meu Jesus quer vir sobre a tua vida com renovo hoje. Dos 10 aos 26 anos de idade, ou 16 anos da minha vida, fui viciado na heroína, cocaína, maconha, tina e cola, crack, rachixe, LSD, bentil, ácido lisérgico. E viciado na maconha, viciado no álcool. Dos 10 aos 26, de tomar 8 litros de uísque num só dia, ser internado por 8 vezes no Hospital São Lucas do Cabral, e ser internado por outras 3 vezes, que de tanto vomitar, os músculos do meu corpo inflamavam, e lá estava eu internado de novo. Assim era a minha vida. Pensava que eu tinha tudo, mas não tinha nada. Porque aquele que pensa ter tudo, mas não tem Jesus, ele não tem nada na vida dele. Mas hoje pode adorar, porque você tem tudo. Você tem Jesus que está aqui hoje. A minha mãe, vendo o estado que eu estava, ela reunia as irmãs do círculo de oração e levava as irmãs para orar por mim lá em casa. As irmãs iam chegando pela porta. Fazia tempo que eu tinha saído pela janela. A minha mãe corria no guarda-roupa e pegava 2 camisas. E quando a minha mãe vinha vindo com as 2 camisas, Deus tomou uma irmã do círculo de oração. Ela virou para minha mãe e disse: deixa outra camisa, traga essa. E minha mãe pegou a minha camisa e foi trazendo. E a profeta disse assim: Deus mandou dizer pro dono desta camisa que por esses dias Deus vai colocar uma vírgula na vida dele, para não pôr um ponto final. Eu cheguei em casa bêbado, drogado, 5 horas da manhã. Minha mãe estava me esperando, chorando, e disse: filho, onde você estava? Falei para ela: não te interessa. Eu sou de maior, dono do meu bigode, e você não tem nada a ver com a minha vida. A minha mãe falou: olha o horário que você está chegando, você não conhece todos do bairro ainda. O lugar é perigoso e você é conhecedor da palavra. Aquele dia que eu trouxe as irmãs aqui, a irmã não te conhecia, mas Deus usou a irmã para dizer que Deus tem um plano. Eu falei: pode parar com esse negócio que Deus falou, com esse negócio que Deus usou, com esse negócio de plano na vida, com esse negócio que Deus mandou entregar, com esse negócio que Deus mandou dizer. Mãe, pare, você está ficando louca. Lendo a Bíblia, irmão Jackson, eu descobri que o meu Deus e o teu Deus só usa as coisas loucas desse mundo. Sabe quem que é chamado de louco hoje em dia, irmão? Louco e apaixonado por Jesus Cristo. Sou eu. E é tão maravilhoso ser louco por Jesus Cristo, irmão. Ser louco por Jesus Cristo, você ora aqui, Deus cura uma criança lá em Santa Catarina. Ser louco por Jesus Cristo, irmão, você entra dentro do ônibus lotado, adora Jesus Cristo, e dentro do ônibus pessoas se converte. Ser louco por Jesus Cristo, você não tem condições de comprar o carro, mas Deus te promete um carro. Você corre na concessionária, Deus fala: não é aí. Aí Deus fala para você: na favela, eu entrei na maior favela de Curitiba, no 4 beco maior e mais traficante. Me deu 2 tiros pelas costas, mas a bala não saiu do cano do revólver.
Aí ele dobrou o joelho, começou a chorar, foi curado do câncer, aceitou a Jesus Cristo e me deu um papel. Quando eu fui ler o papel, o documento de um carro, que as prestações tudo paga, já está estacionado ali fora. Mandei escrever missões no vidro dele, porque o meu Deus só usa aquele que é louco na presença dele. Ser louco por Jesus Cristo, irmão. Você prega em Piraquara, uma criança entra, sem um fio de cabelo na cabeça, você ora por ela, e 10 minutos depois do cabelo brotou de dentro para fora. Ser louco por Jesus Cristo, irmão. Você prega lá em Santa Catarina, 800 irmãs vomitam câncer, 50 irmãs são curadas de problema no outro, e uma irmã que não tinha os 2 olhos, o meu Jesus fez brotar olho dentro dela de novo. Ser louco por Jesus Cristo, irmão. Você prega em Colombo, o homem entra com trombose, você ora por ele, ele vai para casa curado, e lá da casa dele ele manda te ligar. Quando ele me ligou, a filha dele me disse assim: olha, Deus fez um milagre na vida do meu pai. Eu falei para ela, curou a trombose. Ela falou, ainda mais, o meu pai foi tirar as faixas da perna para tomar um banho, e o meu pai tinha cortado 2 dedos do pé esquerdo, mas quando meu pai tirou a faixa, tinha nascido 2 dedos novos que Jesus tinha colocado no pé dele. Ser louco por Jesus Cristo. Você não tem credencial de pastor, não tem credencial de presbítero, sou membro do banco operador, e glória a Deus por isso. Mas já entrei em 17 hospitais em Curitiba, já vi 14 pessoas levantar de uma UTI, e já vi 5 pessoas ressuscitar depois de morta. Ser louco por Jesus Cristo. Você sai de Curitiba, Paraná, atravessa Santa Catarina, chega lá em Laguna. Quando chega lá, sem um tostão de gasolina, mas o carro andando, chega lá, tem 3 rapazes numa casa chorando. Sabe por quê? Porque o pai acabou de sofrer um derrame e morreu. Cheguei às 6 da manhã, devido ao tumulto e à correria, só consegui entrar no quarto às 9. Até 9h15 orei pelo defunto, e 9h30 o defunto levantou para tomar café comigo. Meio-dia estava eu e o defunto almoçando, e na hora da janta estava eu e o defunto pescando na beira de uma cachoeira. Quantos querem ser loucos por Jesus nessa tarde aqui? Então vai dizendo algo para ele, vai falando em língua estranha, porque louco não escolhe lugar para adorar, para correr, para chorar. Adora ele! A sua me comandarai. 2 anos se passou da profecia, eu já tinha esquecido, mas a Bíblia diz, pode mamãe esquecer um filho que amamenta, mas Deus não esquece uma promessa que fez a um servo seu. 2 anos se passou. Ei, quanto tempo faz que tu está esperando a tua vitória? Quanto tempo faz que tu espera a tua bênção? Irmão Sione, faz tanto tempo que eu já me esqueci, então lembro eu hoje. Porque a Bíblia diz, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Irmão Sione, mas no meu caso que faz muito tempo, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, tudo tem seu tempo determinado, mas se abrir essa boca linda, chegou o tempo da tua vitória. Mas irmão Sione, faz muitos anos, então Pedro deixou uma carta para você. Um dia com 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Para você faz anos, para ele faz um dia. Para você faz anos, para ele foi ontem. Mas o irmão Jackson disse que a Bíblia também diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele manda dizer que chegou hoje o dia da tua vitória. Mas irmão Sione, foi visão, foi vaso de longe que veio aqui, foi vaso que foi me buscar lá no banco. Se a visão tardar e se cumprir, espera, porque ela tarda, não mentirá, não falhará, mas se cumprirá, porque o fim está próximo. Mas o meu justo, esse viverá pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus nessa tarde? Levanta essa mão linda que Jesus te deu de novo, e vai dizendo algo para ele, vai falando em língua estranha, vai dizendo algo para ele, porque chegou a tarde da tua bênção. 2 anos se passou. 2 anos. Gerenciava uma empresa em São José dos Pinhais. Supervisor. O meu horário já tinha vencido. Meia-noite marcava o relógio. A cocaína estava dentro do carro. E o convite do bailão que eu ia também. Não precisava mais eu estar ali. O outro turno chegou. O rapaz me disse, chegou o pessoal. Eu falei, vamos embora. Ele disse, a máquina deu problema. Falei para ele, então manda o pessoal jantar, vamos ficar nós 2. Ficou eu e ele. Eu disse para ele, aumenta 100 graus a temperatura. Nós usávamos 300 graus, irmãos, para derreter plástico, para fazer caixa d'água. Quando eu falei para ele aumentar 100 graus, ele pôs 400. De repente ele me chamou e disse, está com problema ainda. Falei para ele, então põe mais 50. Ele pôs 450 graus. Ainda está com problema. Falei para ele, fique aqui que eu vou subir lá resolver esse problema. Subi numa plataforma de 2 metros. Jamais tinha aberto a minha boca para dar glória a Deus. Mas crente que não abre a boca, Jesus dá um jeitinho para ele abrir, irmão.
Jamais tinha dobrado meu joelho para pagar preço. Crente que não paga preço não recebe vitória. E quando você não quer ir com a boca no chão, no pó, Jesus dá outro jeitinho para você. Irmão, Senhor, isso não tem na Bíblia. Salmo 81:10. Abra bem a tua boca que eu te encherei. Mas esse negócio de boca no pó não precisa. Livro de Lamentações do profeta Jeremias. Vai com o rosto no pó, que talvez seja a solução para o teu problema. É o teu preço. Abri a máquina e olhei lá dentro. Só deu para olhar. Quando eu olhei, a máquina explodiu. E eu tomei um banho de plástico derretido a 450 graus de calor, do alto da minha cabeça até meu lábio superior. Desesperado, eu fui para trás e arranquei o plástico da cabeça. O cabelo que até então ia pelas costas, quando eu tirei a mão da cabeça, eu notei que a mão estava derretendo. Eu tinha tirado o couro cabeludo inteiro, ficado careca, tirado o escalpo. Me joguei de onde eu estava e caí de joelho no chão. Tá vendo como Jesus faz nós ir pro joelho, irmão? Pena que tem crente que é só assim, só dá glória se tiver tudo bem. Só dá glória se o hino falar com ele. Só dá glória se a mensagem for light. Só dá glória se for do jeito que ele quer. Ei, o teu plano não são os planos de Deus para tua vida. Tu tá igual os discípulos. Senhor, olha, as enfermidades estão sendo curadas. Senhor, os demônios estão sendo expulsos. Jesus olhou para ele e falou: ei, não vos alegrei por isso. Antes vos alegrai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Você tem que adorar porque você é salvo. É por isso. De joelho no chão, já olhei para o alto e já abri a boca. Aí abre a boca, né, irmão? Deus, o que é que eu te fiz para tu fazer isso comigo? Eu devia ter olhado para o céu e falado: Senhor, o que eu não te fiz? Porque o Senhor tem razão de fazer isso comigo. Desesperado, arranquei o plástico da testa. Arranquei a testa, 2 sobrancelhas, 2 pálpebras, 2 cílios. Arranquei inteiro, soltei no chão. Desesperado, me coloquei em pé e tentei correr. Deu para dar 3 passos. No terceiro passo, bati o pé no chão, o rosto tremeu. A dor era demais, a cabeça estava do tamanho do ombro e o rosto estava mole. Quando eu bati o pé no chão, eu notei que a orelha já tinha murchado, derretido e virado ao contrário. E quando eu bati o pé no chão, algo derreteu. E eu notei que era meu nariz que tinha derretido. Ficou apenas 2 narinas no lugar. O rapaz que estava comigo ouvindo minha gritaria pegou uma mangueira d'água, veio correndo e molhou meu rosto. Tu já brincou de jogar água no plástico derretendo, irmão? Na mesma hora o plástico enruga, resseca, cristaliza. Isso aconteceu no meu rosto. O que tinha sobrado de carne e cartilagem derreteu. O rapaz saiu correndo para fora da fábrica. O lábio superior derreteu, irmão Jacques. Ficou o dente da gengiva aparecendo. O lábio de baixo inchou tanto e partiu no meio, se transformou em 2. Eu enchi um balde d'água e coloquei a mão direita. Quando eu tirei, tinha 5 unhas dentro do balde. E metade da carne da mão direita. Mão esquerda, a mesma coisa. E tu já notou que é sempre no momento de dor, luta, provação, vale, dificuldade, que a impressão que nós temos é que Deus está em silêncio conosco, que Deus se esqueceu de nós. Deixa-me te dizer uma coisa: Deus nunca esqueceu de você. No silêncio dele, Ele está operando milagres pela tua vida. Mas é no silêncio dele que Ele quer ver se você vai continuar adorando a Ele, se você vai continuar fiel a Ele, se você vai continuar glorificando e adorando o nome dEle. Satanás veio do meu lado e disse para mim: corta seu pescoço. Irmão, que é isso? É a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não pensei 2 vezes, eu era escravo dele. Na minha frente, uma caixa de ferramenta. Nós usávamos estiletes para cortar a caixa d'água. Pensei comigo, eu corro lá, pego o estilete e corto meu pescoço. Só deu para pensar. Quando eu fui sair do lugar, tudo escureceu. Foi o momento em que os meus olhos ferveram no globo ocular, saltaram para fora e eu fiquei cego. Eu quero crer que Deus nessa hora do céu olhava e falava: e aí, vai beber o quê? Vai cheirar o quê? Vai fumar o quê? Vai dançar o quê? Tem crente que me vê testemunhando e pensa assim: irmão Lorinal, Deus se vingou daquele rapaz. Não, Deus não é vingativo. Senão eu e você não estava aqui nessa tarde, irmão. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Porém, a Bíblia diz também: as boas mãos do Senhor são para aquele que o busca, mas a ira do Senhor para aquele que o abandona. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Chamaram o SIAT, chegou os paramédicos. Primeiro paramédico me olhou no chão e falou: Deus, o que é isso? Segundo paramédico me olhou no chão e falou: Jesus do céu, o que está acontecendo? Eu que não gostava de Jesus, agora até os médicos me falavam no nome dele. Chama o UTI móvel. UTI móvel, chegou o médico plantonista. O médico me veio andando, me olhou no chão e falou: já deram a morfina? Já, doutor. Então ponha na UTI, porque esse aí agora é só um milagre de Deus. Até o médico da terra sabe que milagre é só o teu médico que faz.
Mas quando o médico da terra falou assim, ó, milagre de Deus, lá no céu, já tinha um Deus sorrindo e falando, lembrou de mim na face da terra. Allah suremi comandaravagai. Sabe quando você chega aqui, como o irmão Jorge disse, todo atribulado, todo triste, todo machucado, aí você dobra esse joelho e chora e fala, Senhor, eu já não aguento mais, agora é só um milagre. Aí você coloca em pé e fala, lembrou de mim de novo, porque eu sou Deus que faço milagre. Lembrou de mim naquela tarde, porque eu vou fazer milagre lá. Me colocaram numa UTI e saíram ligando para hospitais. Nenhum hospital queria me atender. Não vou entrar no mérito, estou pegando para pessoas inteligentes. E sei que você sabe que a empresa tem que ter toda uma documentação quando é um acidente de trabalho. A empresa que eu trabalhava não tinha nada disso. Não era qualquer hospital que me atenderia. Eu não tinha convênio, não tinha condições de pagar um particular. E o INPS estava em greve. Saíram ligando para os hospitais, nenhum hospital queria me atender. Tu pode imaginar um hospital que me atendeu? Vou te ajudar. Lembra o rapaz que odiava crente? Que não gostava de evangélicos, e agora? Foi esse mesmo, Hospital Evangélico de Curitiba que me atendeu. Lá na minha casa, nem minha mãe orava por mim. Agora eu não estou em casa, estou dentro de um hospital. Depois de um tempo que eu estou lá, um grupo de irmãs, elas vinham na minha cama e diziam assim, moço, nós somos intercessoras do hospital, o senhor aceita uma oração? Eu todo entubado e derretido fazia assim, ó. Uma senhora se levantava e falava, pois nós vamos orar do mesmo jeito, porque Deus tem um plano na tua vida. Sabe por que isso acontece? Porque o querer não é teu, o querer é de Deus. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu nessa tarde aqui. Então é você que tem que sair daqui com o nariz empinado. É você que tem, o mundo lá fora tem o rei na barriga, você não. Você tem o rei dos reis na tua vida. Me levaram para o hospital evangélico. Quando eu cheguei lá, o médico falou, enfermeira, UTI urgente, área de queimados. A enfermeira falou, doutor, a área de queimados está cheia. UTI não tem vaga, ele não tem encaminhamento. O médico falou, então faz os exames. Coletaram a urina, estava da cor da Coca-Cola. Eu tinha queimado o pulmão, devido à química que eu tinha respirado. Eu estava tendo hemorragia, e as minhas chances de vida diminuíram. O médico falou, deixa na maca. Se até amanhã tiver com vida, avisa. Médico de plantão. Caso contrário, liga para a família e avisa que ele entrou em óbito. Mas eu disse da outra vez aqui, o meu Deus não suporta ver filho de crente morrendo, irmão. Parente de crente morto e nem crente morto. Por isso que ele vai entrar dentro da tua casa e vai ressuscitar aquele que morreu espiritualmente. Do jeitinho que ele ressuscitou a filha de Jairo, ele vai ressuscitar a tua filha também. Ela já cantou na igreja, ela já glorificou o Senhor, e você está intercedendo por ela. O meu Deus está indo lá agora para ressuscitar de novo. Do jeitinho que ele fez com o filho único da viúva de Naim, ele está entrando na sua casa agora, e aquele teu filho está de novo sendo chamado pelo nome de Jesus Cristo. Ele está sendo remido de novo, ele está sendo liberto daquele mundo das drogas, e vai entrar aqui para adorar a Jesus Cristo. 9 horas da manhã do outro dia, eu estava vivo, sem nariz, sem boca, todo derretido, mão atrofiada, mas estava vivo. Sabe por quê? Porque enquanto eu fiquei dentro do hospital para morrer, minha mãe estava dentro de uma igreja, bem quietinha. Não, minha mãe estava dentro de uma igreja, com a boca desse tamanho, dizendo assim, Deus, salva meu filho, cura meu filho, Deus, liberta meu filho. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Imagina esse monte de justo aqui orando junto, irmão. Eu quero crer que Deus parou no céu e falou assim, dona Elza, vou salvar teu filho, vou curar teu filho, vou libertar teu filho, vou fazer mais, vou batizar teu filho com o meu Espírito Santo, vou renovar teu filho de novo, vou fazer mais, vou levantar teu filho como pregador na face da terra, e ainda vou fazer mais. Quando completar 5 anos que eu arrancar ele de dentro daquele hospital, eu vou levar ele para pregar num culto à tarde lá, vou levar até o irmão Chico para cantar, para que ele profetize para aquela igreja, que é a mesma coisa que eu fiz na vida dele, eu vou fazer naquela tarde lá.
Eu estou sentindo a grandeza do meu Deus aqui. Levante a mão para receber algo dele. Levante a mão agora. Vai dizendo algo para o teu Deus aí. Aproveita para ser batizado agora. Isso, adore, 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 adore. É a grandeza de Deus que receba! Aleluia! Aleluias! 9 horas da manhã, as enfermeiras foram lá e tiveram que fazer plantão, porque eu estava vivo. Chamaram médico, não tinha. Cirurgião, não tinha. Anestesista, não tinha. Lembraram que em Curitiba estava tendo uma convenção. Chamaram um veio, mas não tinha anestesista. Creio eu que arrumaram um rapaz inexperiente. Eu sofria de problemas cardíacos, sofria, porque depois que aceitei Jesus, fui fazer o exame de novo e apareceu um coração novo aqui dentro. Não fizeram mais exames, chegaram dando a droga. Ele errou, me deu metade na veia e me deu metade fora. Agora ele tinha 2 opções. Aplicamos outra anestesia, doutor, e podemos dar uma overdose nele, ou fazemos a cirurgia sem anestesia. Aplicaram outra, resultado, o coração parou. 3 dias numa UTI respiratória, 3 dias numa UTI cardiológica, 3 dias. Nesses 3 dias eu conheci um lugar onde a tristeza não para, o sofrimento não cessa, a agonia é demais e a solidão é companheira lá. Lá eu gritava: eu morri! Um acidente tão pequeno desse! E eu morri! Pessoas passavam do meu lado, eu compartilhava do sofrimento delas. Aquilo fazia com que eu sofresse mais. 3 dias, até que uma luz brilhou para mim naquele lugar, irmão. Não estou te dizendo que fui no inferno, nem que fui no céu. Estou te dizendo que eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Do meio daquela luz, uma voz me disse assim: você não morreu. Completou dizendo no plural: nós, aleluia, estamos preparando um novo lugar para você. Me tirou do lugar de treva, irmão, e me levou para um lugar onde dá vontade de ficar morando lá. Não vou te dizer o que eu vi, vou te dizer o que eu senti lá. Cada passo que eu dava, a vontade que eu tinha de dizer assim, ó: glória a Deus. Cada passo que eu dava, a vontade que eu tinha de dizer assim, aleluia. Mas não saía nem glória a Deus e nem aleluia. Quando eu ia mover meus lábios, uma força tomava conta da minha vida, uma alegria invadia meu ser, e a única coisa que eu falava era assim, ó: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu tentava me calar, mas a Bíblia diz que não tem boca que fique calada na presença de Jesus Cristo. E eu estou sentindo a presença dele aqui. Então vai abrindo essa boca linda aí. Vai dizendo algo para ele. Quando eu tentava me calar, um coral continuava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí é que eu não entendo. O crente fala que é batizado, o crente fala que é cheio, o crente fala que é alegre, o crente fala que é remido, o crente fala que é lavado, mas vem para um culto que nem esse, não consegue abrir a boca para dar glória a Deus, não consegue abrir a boca para dizer aleluia, fala que é batizado, mas não consegue abrir a boca para falar em língua estranha. Ei! Não emocione, é que eu sou tímido, ei! Quando estava no mundo, lá chorava, lá pulava, lá gritava, lá berrava, lá dançava. Agora que vem aqui onde tem razão de sobra para adorar Jesus Cristo, agora fica falando que é tímido. Não emocione, eu estou glorificando, mas por dentro. A Bíblia diz que a mentira é pecado. O pai da mentira é Satanás.
E o salário do pecado é a morte. Como é que você está glorificando por dentro, se a minha Bíblia diz que a boca só professa aquilo que o coração está cheio? Se o teu coração está cheio de Jesus Cristo, então vai abrindo essa boca linda aí, vai dizendo algo para Ele. Não emocione, é que eu não gosto de barulho. Crente que não gosta de barulho, como é que vai fazer no céu? Não, irmãos, lá no céu é silêncio. Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que ele viu o trono e viu o Senhor assentado nele. E ele falou que viu serafins com 6 asas, que voavam de um canto para o outro. E a Bíblia diz que os serafins voavam bem assim, ó. Bem quietinho. Ah, não diz não? O que o serafim falava? Santo, 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 santo! Não emocione, isso aí é o Antigo Testamento, então vamos para o Novo. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, aonde eu e você vamos morar, não sei você, eu vou. A Bíblia diz que nós vamos entrar pela porta da frente, e a Bíblia diz que lá é só louvor, a Bíblia diz que lá é só adoração. Ei, se você não gosta de barulho, como é que você vai fazer para entrar no céu? Vai se acostumando nessa tarde aqui, vai abrindo essa boca, vai levantando essa mão, e vai fazendo barulho, para entrar acostumado lá! 3 dias depois eu acordei, mas não igual nós acordamos hoje. Eu acordei com aquela promessa de Deus na minha vida, uma vírgula. Acordei e descubro que eu estou no 5º andar do hospital evangélico. Queimaduras de 3º grau na face, 3º grau no couro cabeludo, 3º grau na face, 3º grau na mão, 2º grau na mão esquerda, 1º grau no corpo. Descubro que eu estou com úlcera tripla, desvio, deslocamento, fervimento com explosão no globo ocular. Descubro que eu estou cego. Todos que ouvem meu testemunhar pensam assim: eu me queimo um pouquinho, já dói. Imagina a dor daquele, uma dor da queimadura não se compara. Jogar num estádio lotado, pessoas gritando o teu nome. E agora só sabia meu nome porque estava nos pés da minha cama. A dor da queimadura não se compara. Você parar uma rua 15 com um berimbau na mão, e agora as pessoas paravam, mas era para ver o estado do meu acidente. A dor da queimadura não se compara. Ser conhecido por pessoas, e agora até minha mãe, quando ia me visitar, tinha que pegar ela pela mão, levava na minha cama e falavam assim: aquele lá que é teu filho. Nem minha mãe me reconhecia. Essa é a maior dor, irmão. A dor de pensar que você tem tudo e você não tem nada. E essa dor só tem alguém que tira. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. 3 dias depois eu acordei. Deixa eu resumir para você. Na minha casa, o meu copo d'água era só meu, ninguém usava. Na minha casa, meus talheres eram separados, ninguém podia usar. Na minha casa, quando minha mãe fazia sopa, era a primeira que apanhava. Na minha casa, quando minha mãe fazia feijão com arroz, eu quebrava tudo que tinha lá dentro. Na minha casa, a minha roupa era bem diferente dessa. Primeiro eu achava ridículo quando vi os crentes se arrumando assim para ir para a igreja. Hoje tudo que eu tenho e que eu visto é Jesus quem tem me dado. O nome da minha moda chama-se Espírito Santo. Lavassura me comandarai. E a minha grife é de Jesus Cristo, aleluias. Fala uma coisa que é verdade: o crente, além de bonito, ele é chique, né, irmão Jackson? De vez em quando eu estou indo para a igreja, sabe, irmão Leonardo? E passo na frente daqueles bar que eu frequentava, alguém grita lá de dentro: como é que vai, advogado? Aí Jesus me dá graça, eu paro um pouquinho e falo: ei, não sou advogado não, mas eu estou servindo aquele que é advogado dos advogados, e um dia vai interceder pela tua causa também. Na minha casa, minha mãe tinha que correr pro tanque 3, 4 vezes para lavar minha roupa, que senão eu não vestia. Na minha casa, o meu perfume tinha que ser melhor, o mais caro e importado. Agora eu não estou em casa, estou dentro de um hospital. Jamais levantei de madrugada para buscar o Senhor. Hoje, pela misericórdia do Senhor, temos até campanha nas madrugadas. Aprendi dentro de um hospital. A enfermeira às 5 da manhã começa o banho dos queimados. A enfermeira me acordava, me tomava pela mão, me levava embaixo do chuveiro. Não ligava o chuveiro de cima, ela ligava o chuveirinho para molhar uma fralda que minha mãe tinha me levado. Minha mãe queria saber por que é que eu queria aquela fralda. Eu dava de ombros, como quem diz assim: não te interessa. Para você eu vou dizer. Ela torcia uma fralda embaixo de um chuveiro, chegava próximo de mim, ajoelhado dentro de um banheiro, e abria a queimadura de cima, abria a queimadura de baixo, e colocava a fralda no vão dos meus dentes. Sabe por quê? Porque daí eu apertava e gritava, e ninguém me ouvia gritando, porque eu tinha vergonha, irmão Jackson, que me vissem gritando assim, ó: Deus, tira essa dor que eu estou sentindo.
Hoje eu faço questão que me vejam gritando, irmão. Eu grito em casa, eu grito no banheiro, eu grito na sala, eu grito na cozinha, eu grito dentro da igreja. Eu não escolho lugar para adorar Jesus Cristo. Aprendi a orar dentro do hospital. 6 dias que eu estou lá. Quem já teve internado fala que soro alimenta. Que soro alimenta? Cego não enxerga prato de comida. Mão queimada não pega talheres para comer. 6 dias que eu estou lá sem comer, estava aprendendo a jejuar, irmão. Uma criança de 3 anos foi morar na minha casa, sabe o que é que eu fiz? Suma com ela daqui! Não vai comer aquilo que eu compro. O que uma criança de 3 anos come? O que um viciado compra em casa? Nada. 6 dias que eu estou lá, alguém bateu no meu ombro. Moço, o senhor pode ouvir? Eu fiz um gesto que sim, ela disse assim, eu sou uma serva do Senhor, que deixei de fazer a vontade dele. E ele me disse que me colocaria dentro desse lugar. Eu estou aqui, eu não estou doente, eu estou acompanhando minha filhinha de 3 anos, disse ela. E Deus já disse que eu não vou levar minha neném para casa. Deus disse que é Ele quem vai levar ela. Mas Deus me colocou aqui, mandou eu vir no 5º andar e no teu quarto e na tua cama dizer para o Senhor que o meu Deus tem um plano muito grande na tua vida. Eu não dei a mínima para ela. Aí ela começou a me provar. Ela descia na área de pediatria, irmão Lorinal, e pegava um prato de sopa. A queimadura de 3º grau sangra noite e dia. Ela é lavada, raspada, limpada, escovada. Chama-se debridação para quem conhece. Como eu dormia numa posição só, sangrava, mas coagulava o sangue no meu rosto. Sangue coagulado inflama. Carne humana inflamada e queimada apodrece. A minha carne apodreceu e eu comecei a cheirar mal dentro do quarto. Lembra aquele que usava os melhores perfumes? Pois é, o meu perfume agora era pior do que um cachorro morto na BR. E era eu e mais 9, um dentro do quarto do lado do outro, cheirando pior do que o outro. Mas o único que não podia sair para arejar era eu. A minha queimadura era exposta. Eu era cego. Aprendi dentro daquele hospital. Lá vinha ela com o prato de sopa. Quem me contou foi meus companheiros de quarto, porque eu não chegava. Ela cortava um canudinho desses mais grossos e vinha com o prato de sopa. Lembra que em casa eu não tomava sopa? Lá vinha ela, colocava um canudinho nos meus dentes e eu tinha que me abaixar. Quando eu me abaixava para sugar a sopa, o sangramento começava. Caía no meu prato. E tu sabe que a sopa de hospital é bem branquinha. A minha não. A minha ficava preta, do sangue podre que caía do meu rosto e caía no meu prato de sopa. E para quem não tomava sopa em casa, dentro daquele hospital, tu imagina o que eu tomei? Hora da janta, lá vinha ela, fibra, arrozinho, uma colherzinha de neném, para me alimentar na boca. E quando eu ia mover o maxilar, a carne podre descolava, caía no meu prato junto com a inflamação. E para quem em casa não comia feijão com arroz, comia arroz, fibra e carne podre, a minha, dentro daquele hospital. Eu falei para o irmão Lorinaldo, eu sempre agradeço a ele, porque ele tem aberto as portas para onde eu tenho passado. Há 2 anos atrás, Deus me tirou do meu trabalho secular, um salário maravilhoso, e eu tenho vivido a obra missionária. O meu café da manhã, um copo d'água. O meu almoço, outro copo d'água. E na hora da janta, assim que eu terminava a ministração, irmão, eu dobrava meu joelho ali e orava assim, Deus, toca no coração de alguém de dentro dessa igreja, para me convidar para pelo menos jantar na casa dele, porque na minha casa não tinha. Faz 2 anos que Deus me chamou para a obra missionária e não tem deixado faltar nada dentro da minha casa. Nada, nada. Eu me comandará. Foi se passando o tempo, os médicos chamaram minha mãe e falaram assim, Dona Elza, 32 cirurgias, 64 trocas de curativo. Fizemos o possível por ele. Dona Elza, cabelo não vai nascer mais. Vai sofrer um fenômeno chamado queloide. Vai enrugar e não vai nascer cabelo. Vai nascer um fio aqui, um ali. Dona Elza, a mão dele não está aceitando fisioterapia. Nós vamos cortar 1 ou 2 dedos. Dona Elza, o olho, fizemos de tudo, mas ele vai ficar cego. Dona Elza, nariz, nós vamos preparar uma traqueostomia. Dona Elza, lábio não aceita enxerto. Resumindo, os médicos falam assim para minha mãe, fizemos o que era possível. Aí minha mãe lembrou da Bíblia. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Não toque no corpo dele, doutor, porque eu sirvo Deus, que me prometeu devolver o meu filho inteiro. Sabe o que minha mãe fez? Reuniu as irmãs de novo e levou lá no hospital. Naquela tarde, uma irmã não orou. Ela começou a fazer assim dentro do meu quarto. Ó. Não era ela, era o general da batalha que estava marchando ali.
Ela veio na minha cama e disse: filho, já me chamou de filho, vou te tirar deste leito antes do tempo, porque eu sou Deus e tenho pressa contigo na terra. 26 dias, sala de cirurgia. Quando eu saí, o médico, enfermeira, começaram o tratamento hormonal. Não, doutor, por quê? Porque ontem trocamos o curativo do couro cabeludo do Luiz. E aonde não era para nascer cabelo, nós verificamos que está nascendo cabelo de novo. No outro dia, enfermeira, o lado hormonal do Luiz está em descontrole. Por quê, doutor? Troquemos o curativo da face. As queloides não se formam. E ainda pelo contrário, onde não era para nascer sobrancelha, está formando sobrancelha de novo. Eu sei que você está olhando aí falando: irmão, mas o cabelo tinha que nascer arrepiado. Irmão, a sobrancelha falta os pedaços. Eu sei, irmão, mas já fez 1 ano e 6 meses que eu casei. Minha esposa olha para mim e fala: mas é lindo esse rostinho que Jesus te deu. O meu Jesus só vai colocar aquilo que fica lindo em você. E eu vejo Ele colocando a presença miraculosa, a autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus sobre você. O médico não sabia explicar, irmão Jacques. Mas o médico dos médicos deixou a explicação. Nem um fio de cabelo teu caia sem que Deus permita. Se cair, Deus coloca de novo. Porque você não é um qualquer, não. Você faz parte da geração eleita. Nem precisou fazer eleição nem voto. Você já é um eleito de Deus nessa tarde aqui. Pode adorar Ele, porque você é escolhido. Sala de cirurgia, preparação para a traqueostomia. Quando ele tirou o curativo do nariz, que ele tirou os tubos, eu quero crer que ele fazia assim, ó. Lá no céu alguém fazia assim, ó. Quando ele tirou o curativo do nariz, ele verificou, irmão, que no lugar de 2 buraquinhos, estava nascendo um nariz novo no lugar. O médico não sabia explicar como é que tinha nascido um nariz novo no lugar, irmão. Mas o meu Jesus deixou a explicação. É porque eu tinha que sentir o perfume da rosa de Saron dentro dessa igreja aqui hoje. O médico falou: não, nariz é cartilagem, forma. Cabelo é hormônio, forma, volta. Mas o lábio não vai nascer de novo. Fui para a sala de cirurgia. Quando eu voltei conversando com o meu médico. O lábio de baixo, que tinha partido no meio, se juntou e voltou ao normal. E o de cima, que não tinha, ele brotou de dentro para fora de novo. Sabe por que é que Jesus colocou essa boca aqui em mim de novo, irmão? Porque Ele sabia que nessa tarde eu ia profetizar o dia da tua vitória. Sabe por que é que Deus colocou essa boca linda e maravilhosa em você? Não é para você chorar nem murmurar da tua luta. Não é para você falar mal da vida do teu irmão. É para você abrir ela nessa tarde aqui. Para você dizer glória a Deus, aleluia. Para você falar em língua estranha. Para você ser cheio da presença dEle. Aí eu pedi: doutor, põe a minha cama do lado da janela, eu vou sentir a brisa da manhã. Mentira, eu queria pular do 5º andar. Mas aquela madrugada foi diferente. Quando começou a amanhecer o dia, eles me colocaram lá e eu comecei a gritar: tá amanhecendo o dia! Acorda! Meus companheiros de quarto falavam assim: não ligue não, é ex-drogado, é abstinência isso aí. Aí eu arranquei o soro, comecei a perder sangue. E chamaram as enfermeiras, a enfermeira veio e falou: Luiz, o que está acontecendo? Falei para ela: está amanhecendo o dia. Ela falou: é claro, colocamos você ao lado da janela. Eu falei: não, eu não estou na janela, eu estou em pé no corredor. Mas eu estou enxergando a senhora aí do meu lado esquerdo. O meu olho esquerdo está enxergando tudo de novo. E eu estou vendo que está amanhecendo o dia. Vai no balcão, disse ela. Quando eu cheguei no balcão, tinha um papel dizendo assim: a partir de hoje, o Luiz Alcione Martins da Silva está de alta do hospital evangélico. Do outro lado dizia assim: proibido droga, álcool, proibido sereno, proibido banho quente. Saí daquele hospital, poderia ter corrido para dentro de uma igreja. Quando eu saí daquele hospital, a primeira coisa que eu fiz foi minha mãe me buscar caído numa valeta, drogado e bêbado. Esse era meu agradecimento. 6 meses assim. Chegava em casa de madrugada e proibia minha mãe: pare de orar! Se o teu Deus existisse, eu não tinha que parar dentro de um hospital. Aleluia. Meu maior inimigo chamava-se Ezequiel. Hoje, aleluia, uma das pessoas que mais me acompanha, ele não pôde vir hoje devido ao horário, mas Deus mandou outro vaso. Aleluia. Ele era traficante de outra gangue, viciado também. E eu era traficante de uma gangue, aleluia, oposta dele. Queríamos ganhar território um do outro. Então por diversas vezes eu tentei matar ele, ele tentou me matar. Mas Ezequiel ficou crente. Aleluia.
E a Bíblia diz que crente que é crente, ele perdoa. Aleluia. Irmã. Deus está falando que enquanto você não perdoar, dentro lá da tua família, o céu não vai se abrir para você aqui. Mas não fui eu que fiz nada, não tem problema. É você que Deus quer usar. Meu Jesus. Aleluia. Aleluia. Ezequiel ficou crente. Passou lá em casa e deixou um recado assim, dona Elza, que é o nome da minha mãe. Fala com o Alcione que eu pedi que ele me perdoe por tudo que aconteceu. E quero que ele vá na igreja comigo. Aleluia. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou Ezequiel. Eu falei, quem passou aqui? Ela falou Ezequiel. Eu falei, não fale esse nome. Eu odeio ele. Eu não suporto ele, mãe. Mãe falou, então não entendo. Ele passou aqui e falou, quer que você vá na igreja com ele? Eu falei, o quê? Coloquei no meu coração, eu vou mostrar para ele que ele não brinca comigo. Arrumei um revólver, enchi de bala, escondi dentro do meu carro, enchi o tanque de gasolina, carro do ano. Pensei eu, vou dar tanta volta em Curitiba, levo Ezequiel lá para o Vale da Ribeira, dou um tiro na cabeça dele, e depois eu tiro a minha vida, porque para mim já perdeu sentido. Mas a Bíblia diz que os planos vêm da cabeça do homem, mas a resposta certa é da boca de Deus. Aleluia. Fui de novo, irmãos, para droga. 5 horas da manhã cheguei em casa, escutei que tinha alguém acordado no quarto da minha mãe. Entrei lá e falei, mãe, de novo, mãe! Pare de orar! Quando eu fui sair do quarto, resolvi voltar. Mas se quer que eu fique crente, por que não ora assim então? E o dia que eu entrar numa igreja, porque eu não entrava, nem católico, não entrava. O dia que eu entrar, quem estiver lá em cima, porque eu não sabia que chamava pregador, tem que abrir lá a Bíblia dele, aonde eu abri a minha. Só que eu não tinha Bíblia. Tem que falar a minha vida desde quando eu nasci. Quando fui sair de novo, voltei e falei, Senhor, fala com o teu Deus assim. Essa pessoa não pode me conhecer. A Bíblia diz, não toqueis nos meus ungeiros. A Bíblia diz, não toqueis nas meninas dos meus olhos. A Bíblia diz que há um anjo que acampa ao redor do que o teme. Quando eles estão apontando de dedo e falando de você, não é de você, não é o Deus que você serve que eles estão apontando. Aleluia. Aleluia. Porque a Bíblia diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Aleluia. Saí do quarto, naquele mesmo dia, amanheceu, fui na empresa. Cheguei na empresa, um rapaz me parou na porta da empresa e falou, Alcione, eu ganhei uma Bíblia e quero te dar, você quer? Peguei a Bíblia dele, escondi no bolso, porque a minha roupa era bem diferente da de hoje. Imagine que eu andava assim, eu achava ridículo e feio quem se vestia assim. Hoje eu acho bonito e chique quem se veste assim. Às vezes eu estou na rua indo para a igreja, aqueles endemoniados que eram meus amigos do passado, passou por mim e falou, onde é que você vai, advogado? Eu falo, não sou advogado não, advogado é meu irmão, o nome dele é Jesus. Mas um dia eu vou no céu advogado pela tua causa aí. Aleluia. Aleluia. Cheguei em casa com a Bíblia escondida. Aleluia. Fui no bar, criar coragem para matar o Ezequiel. As pessoas do mundo só têm coragem quando bebem, quando fumam e quando se drogam. Eu era assim também. Fui lá criar coragem. O crente cheio do Espírito Santo é diferente. Ele é corajoso a todo instante porque sabe que Deus está na vida dele. Estava me embriagando, passou uma irmã, daquelas irmãs que está lá no livro de Malaquias, sabe? E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Aquela irmã passou, aquela voz que falou dentro do hospital, falou comigo na esquina. Te prepara, homem, para sorrir para ela. Olhei de um lado, olhei do outro, vi que eu estava sozinho, falei, estou bêbado, já posso fazer o que eu queria. Só peguei o carro, fui atrás do Ezequiel. Ezequiel! Você foi lá em casa. Me convidou para ir na igreja com você. Ele falou, é. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo de Satanás, não adianta. A igreja que eu for, você vai? Ele falou, vou. Então entra aí, põe o cinto. Entrou, põe o cinto. Eu falei, é hoje. 3 quadras eu andei com o meu carro. A igreja que eu congrego, bem menor que essa. Aleluia.
Aleluia. O meu carro, quando chegou em frente à igreja, pastor, parou. Quem tem carro aqui vai imaginar. Os 3 pedais pararam. O som do meu carro, porque eu parava na frente das igrejas e abria no último volume para atrapalhar, desligou sozinho. A buzina não funcionou. Eu fui ligar o alerta não ligou. Quem estacionou meu carro foi o caminhão do mercado que passou e arrastou ele lá no canto do muro. Mas nem arranhou, porque era Jesus falando, eu quero que tu entre aqui. Eu pensei comigo, eu não vou me humilhar para Ezequiel, eu sou o Alcione, o conhecido. Não precisa, irmão. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Ele virou para mim e falou assim, Alcione, o mesmo Deus que está onde você ia me levar, está aqui. Quer entrar comigo aqui? Fechei a porta do carro, entramos nós dois na igreja. Quando eu pisei no entalho da igreja, que eu fui sentar no último banco, não deu nem tempo de eu sentar, irmão. Aquela irmã estava dentro da igreja. Aquela irmã saiu marchando, pulando, berrando, gritando e veio falando em língua estranha. Chegou para mim, me apontou de dedo e falou, filho! Já me chamou de filho, sabia que eu ia ser dele. Aleluia. Eis que te veio no abismo, mas te trouxe aqui, porque hoje eu vou te tirar. Sabe como é que eu entrei na igreja? Óculos escuros, cacharel até aqui, boné virado para trás, calçona lá embaixo. Tirei o boné, estava ainda careca. Tirei o óculos escuro, olhei para ela e falei, saia de perto de mim! Você conhece a minha mãe? A minha mãe congrega nessa igreja. Eu não quero ficar crente. Fui sentar, não teve jeito. Uma voz falou dentro do meu coração, não sente aí. Levantei, sentei 3 bancos depois, no meio da igreja já. Eu nem acabei de sentar, uma voz falou de novo, a mesma voz do hospital, falou assim, filho, dê glória a mim. Aleluia. Tem crente que fala, eu não sei por que tem crente que fica dando glória, porque está sentindo a presença do Espírito Santo. Mas Deus não é assunto, mas o diabo é. Eu nunca encontrei isso na Bíblia, não tem problema. A Bíblia diz que o diabo é serpente, não é? E se ela é serpente, ele é cobra, e cobra não tem ouvido, então quer dizer que ele é surdo. Então nós temos que arrebentar a cabeça dele, de tanto da glória. Aleluia. Aleluia. Sentei ali, aquela voz falou assim, dê glória. Eu fechei a boca, fiz que nem uns crentes fazem. Aquela voz falou dentro do coração, dê glória, não sei se tem jeito, mas segurei o coração. Dê glória, sabe aquele arrepio maravilhoso, irmão, que você já sentiu hoje aqui? Aconteceu comigo também, começou lá no pé, chegou na barriga, eu segurei a barriga. Dê glória, falou de novo, irmão, eu peguei, segurei o coração, a boca, segurei a barriga, não teve jeito, a perna começou a tremer sozinha. Segurei a perna, não teve jeito. Jesus pegou os braços, mexia de um lado, mexia do outro. O Ezequiel se afastou pensando que eu estava endemoniado, mas não era não. Era Jesus chegando em mim ali. É que Ezequiel não tinha discernimento. Tem crente que não tem discernimento e quer criticar quando o irmão está sentindo a presença de Deus. Adore a Ele! Sai pra Caramatarai! Oh, aleluia! Eu jamais tinha entrado numa igreja, quando ele tomou minha vida, eu não conseguia parar. Aleluia. Mas o pregador faltou, irmão. Não tinha pregador. De repente entrou um rapaz tudo de preto, sentou no primeiro banco. Foram ler a carta dele e ler assim. Temos aqui a visita do missionário Dionísio, lá de Mato Grosso do Sul. Nunca tinha me visto. Aleluia. Mas queria dar oportunidade para ele dar uma palavra. Ele subiu no púlpito, pegou o microfone e falou, vou pregar nessa noite. Mas antes de eu pregar, eu quero dizer para aquele rapaz que está sentado ali. Apontou de dedo para mim e disse assim, pode tirar essa Bíblia que está escondida dentro do teu bolso aí. Porque o meu Deus manda te dizer que se você se envergonhar das palavras dele, ele vai se envergonhar de você no dia da glória. Pensei comigo, eu passei na portaria, tinha um rapaz lá, já deve ter falado para ele que eu estou com a Bíblia escondida. Tem crente que não quer mesmo acreditar naquilo que Deus faz. Tirei a Bíblia, minha Bíblia é desse tamanho. Hoje eu estou querendo comprar uma maior que essa, para mostrar que eu sou crente mesmo, lavado e redido. Só que a minha Bíblia só tinha Salmo, Provérbios e o Novo Testamento. E ele começou a pregar, eu peguei, abri a Bíblia assim, Provérbios. Ele parou do lado do público e falou assim, diz a Bíblia no livro de Provérbios,
Sabe, Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Peguei a Bíblia assim, corri ela para Salmos. Ele olhou assim para mim e falou assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Está escrito no livro de Salmos 37:5. Peguei e corri ela para Lucas. Ele olhou para mim e falou assim: porque para o meu Deus não há impossível em todas as suas promessas. Eu já sei, alguma coisa filma aqui. Ia ter um negocinho no ouvido que nem o irmão estava ali, deve estar falando para ele lá. Peguei a minha Bíblia, eu corri para Mateus. Ele falou assim: livro de Mateus, o publicano, as coisas que é impossível ao homem se torna possível a Deus. Não sabia o dia mais, mas eu lembro que estava escrito lá em cima, Hebreus. Ele olhou para mim assim e falou: livro de Hebreus, manda te dizer assim, jovem, horrenda coisa é querer cair de novo na mão do Deus vivo. Peguei a Bíblia e corri para Apocalipse. Falei: esse aqui não lê, porque tem gente que tem medo de Apocalipse, não, porque fala no fim do mundo, aleluia. Mas só que lá em Apocalipse fala também da derrota de Satanás, aleluia. Mas ele olhou para mim e falou assim: livro de Apocalipse. Parou bem para mim assim e falou assim: conheço as tuas obras, por que é que abandonaste o primeiro amor? Fechei a Bíblia. Fechei o coração, segurei as pernas, o braço, a barriga. Fechei a boca, não tinha jeito, começava a sair lágrimas sozinho. Quando Jesus está no negócio, não tem crente que não chora, irmão. Não adianta pegar e falar do coração de pedra, porque hoje aqui é martelo que os mil sabeia. Se for de palha, então prepara, porque vai pegar fogo, porque ele diz que ela é palavra, é fogo consumidor. Aleluia. Ele pediu para que a igreja colocasse em pé, já vou encerrar. E disse assim: aleluia, olha, vou parar de pregar. E começou a ministrar uma oração maravilhosa. Naquela oração o Espírito Santo tomou ele, pastor Carlos. Ele começou a falar noutra língua, aleluia. E noutra língua ele falava e ninguém entendia. Eu não conseguia nem me mexer ali, não, chorando. De repente aquela voz veio de novo e falou assim: filho, me chamou de filho de novo. E falou assim: entenda, porque falo contigo. Eu olhava nos lábios dele, para toda a igreja ele falava noutra língua, mas para mim ele falava assim, irmão Valdir: filho, tu não queria que eu falasse contigo face a face? Tu não queria ouvir a minha voz? Nas madrugadas não é a tua mãe quem tu tens aprontado, és a mim. Sou eu, Deus, que alguns dias atrás falou assim, porque para ele um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Falei para ti: com essas palavras colocarei uma vírgula na tua vida, para não pôr um ponto final. Para que saibas que sou Deus, filho. Lá naquela cidadezinha tu me aceitaste ainda pequeno, mas me abandonaste. Mas sou eu, Deus, que tenho velado pela tua vida. Para que saiba que tenho velado por ti, filho. Lá naquele hospital te pus lá, mas de lá eu te tirei. Parei teu carro aqui, mudei a tua face, mas te trouxe dentro da minha igreja, porque hoje eu quero mudar a tua vida. Aleluia. E ainda falou assim, irmão: tiro de misericórdia, para que saibas que sou Deus, que fala contigo. Desde quando você entrou aqui, eu estou falando dentro do teu coração. Dê glórias a mim! Não precisa fazer convite nem apelo. Deus me batizou com o Espírito Santo lá no banco onde eu estava. Saí correndo, pulando, falando em língua estranha. 15 para meia-noite eu estava agarrado no púlpito e não tinha como acabar o culto, porque a glória do Senhor invadiu aquela igreja. Se coloque em pé se você crê em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Desde aquele dia nunca mais droga, álcool, bailão, orgia, danceteria, nunca mais nada, só a presença de Jesus. Aleluia. Eu sei que eu não preguei para crentes que não acreditam, que não creem aqui, mas hoje os médicos falaram que eu andaria assim, ó, com essa máscara pelo resto da minha vida, sem os olhos, sem o nariz, sem os lábios, as orelhas totalmente murchas e careca. Os médicos falaram que eu ia usar essa máscara aqui. Depois que eu aceitei a Jesus, oh glória,
Sabe quantos dias eu usei essa máscara? Nenhum. Porque crente que aceita Jesus não precisa usar máscara! A máscara da incredulidade tem que cair por terra! A máscara da frieza tem que cair por terra! Creia que Deus está aqui e quer te abençoar! Aleluia! Aleluia! Adore, 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 adore! Adore Ele! Aleluia! Meu Jesus! Meu Deus do céu! Pai, nós te damos graças, Pai, pela presença, pela cura. Nós te damos graças, Senhor, pelo renovo, Senhor. Nós te damos graças, Pai, pela palavra. Enche-nos do teu Espírito, derrama. Seja cheio em nome de Jesus Cristo. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Não é da carne, não. É o Espírito Santo que está te enchendo aí. Pode falar em língua estranha. Receba a dom do céu agora. Receba a dom do céu agora. Receba a dom de Deus. Seja cheio, 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 cheio. Rapacaço, Barandarai. Deus, que este avivamento seja permanente. Pai, recebe essa adoração. Deus, seja com esta igreja. Mas uma coisa eu te peço: que eu diminua, mas a tua obra cresça. Que eu seja pequeno, mas o teu nome grande e exaltado. Deus, te louvo, Pai, te dou graças. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.